Olá, boa tarde a todos vocês aqui. Quero desejar uma ótima tarde para você aqui, hein? Eu, nessa tarde, quero deixar um abraço aqui a todos os meus seguidores. É um prazer enorme estar com você aqui. E muito importante a sua presença aqui dentro. É uma graciosa gratificação você estar aqui neste dia. É muito importante. Nós vamos receber agora uma pessoa muito especial aqui dentro. Então, senhorita Franciele, primeiramente é um prazer te receber aqui. É uma honra imensa essa tarde. Eu não vou mais me alongar. Quero desejar boas-vindas. Fique à vontade, tá? Aqui a casa é sua e o espaço é seu também. À vontade. Bom, sou Franciele Tsuti, agora me formei recentemente, né? Após 5 anos estudando, né, psicanálise, então agora me tornei psicanalista de fato, mas já venho ajudando as pessoas já há muitos anos, né, nessa área. E como estágio, né? Então, enfim, vamos ao que interessa. Bom, o tema que eu trouxe, né, para essa tarde é um tema bem interessante, bem legal, né? O tema em si se chama A Dor Invisível das Mulheres entre o Silenciamento Emocional e o Diagnóstico Tardio. E aí eu acho que eu vou começar levantando uma questão que daí já vai explicar, eu acho, esse tema, né? E aí eu também anotei aqui para não me perder, mas a questão é o seguinte, você já foi diagnosticada como ansiosa demais quando na verdade você carregava uma dor sem nome? Então o que eu quero levantar em questão é sobre as mulheres muitas vezes irem ao médico muito mais do que os homens, porém elas serem diagnosticadas muito brevemente com relação a alguma coisa que na verdade ela não tem isso. Então, por exemplo, você vai ao psiquiatra, você fala que tem alguns sintomas e ele te dá uma medicação. E às vezes dá uma medicação para depressão, para ansiedade, porém às vezes a pessoa não tem isso. Ela está sobrecarregada com alguma coisa, talvez seja a maternidade, talvez seja algum assunto particular, só que ao ir ao médico é isso que ele faz. Então eu trago eu levanto essa questão sobre a psicanálise, né, que é a minha área, dentro desse contexto que a gente precisa que as mulheres sejam mais ouvidas para serem diagnosticadas de forma correta. Então, por isso é que eu falo que é sobre o diagnóstico tardio, porque às vezes ela precisa ser ouvida, né? E isso é a importância da terapia, né? A terapia, até anotei aqui, sobre a escuta da psicanálise como restituição de identidade e não como correção. Porque às vezes as pessoas acham que vão para terapia para se corrigirem, né? Poxa, o que eu estou fazendo de errado? Vamos mudar isso, vamos fazer diferente. Mas às vezes ela só precisa da escuta ativa, né? Ela só precisa entender, ter essa restituição da própria identidade dela, para entender o que ela está passando, para que a gente possa chegar ao melhor diagnóstico desse tratamento. Então, basicamente é isso, Val. Acho que eu não tinha comentado muito com você antes sobre o que se tratava. É muita gente, né, para você estar auxiliando e vendo. Porém, com esse contexto, acho que você conseguiu entender do que se trata, né? Sim. E aí, se você quiser... Será que, se alguém for levantando questão, também a gente vai falando sobre isso. Mas... eu não sei se teve alguém que falou alguma coisa parecida no tema, não consegui acompanhar, mas você, sobre isso, qual é o teu conhecimento sobre isso dentro dessa área? Não. É assim, a gente traz aqui os profissionais para a gente ter o conhecimento e também para a gente levar também para o nosso trabalho, que é o meu trabalho que eu faço aqui. Eu tenho que conhecer um pouquinho o que está mais de novo, né? Para a gente sempre acrescentando, né? No nosso trabalho. Então, o máximo a gente trazer aqui é o máximo que a gente leva para as pessoas, né? Quando procurarem a gente. Então, é sempre uma coisinha que traz de novo, a gente leva para as pessoas, né? Para as pessoas terem essa abrangência, né? Então, é muito importante o que você falou, tá? Ficou registrado aqui, tá bom? Quem não está assistindo, mas depois fica gravado, né? E as pessoas depois, né, com o tempo, vai vendo e vai comentando aqui, tá? Pode ficar tranquilo que se faltar isso, vai ter sempre, né, uma coisinha a turma deixa aqui escrito, tá? Pode ficar à vontade. A questão é sobre nem toda mulher ansiosa sofre de ansiedade. Algumas estão gritando em silêncio há anos,
e ninguém parou para escutá-las. Então, existe todo um contexto do que a pessoa está passando, que às vezes é tratado de uma forma mais superficial, portanto, não se dá o diagnóstico exato logo de início. Porém, quando uma mulher está muito mal e ela procura o psicanalista, ela procura talvez de fato já uma medicação na primeira consulta, porque ela está passando por algumas coisas. Inclusive, eu estou abrindo também um artigo que fala sobre, eu acho que todo mundo conhece a palavra doula, né? Que é uma questão, assim, que quando você vai ter bebê, muita gente opta, né, pela doulagem para poder ter esse bebê. Eu estou querendo fazer um artigo com relação a isso, sobre doulagem, na parte de ajudar as pessoas, claro, não tem nada a ver com a parte de maternidade em si, mas sobre ajudar as pessoas a conseguirem ajudar as pessoas próximas, ou até mesmo o papel do terapeuta em ajudar essa pessoa a ser acompanhada, sabe? Assim como a doula, né, que acompanha uma pessoa quando ela vai ter bebê, às vezes é a doula que fala pela pessoa, né? Porque a pessoa fala assim, eu tô na partolândia, eu não consigo pensar nada, eu não consigo calcular nada. E eu acredito que isso também pode ser importante se a gente parar para pensar na parte psiquiatra da coisa, porque daí a pessoa, por exemplo, às vezes ela não sabe o que ela está sentindo, às vezes se a pessoa está transtornada, ela não consegue identificar alguns fatores, né? Então, se tem um terapeuta, por exemplo, por essa pessoa, talvez por conhecer melhor ela, talvez seja melhor de acompanhá-la, que isso é uma coisa que não acontece, né, Val? Aqui no Brasil, pelo menos, a gente não tem pessoas que, o médico, por exemplo, se você levar a tua terapeuta para ele, né, para ele conversar, talvez ele não aceite. Ele vai falar, não, eu tenho que falar com a pessoa. Só que às vezes a terapeuta sabe muito mais sobre essa pessoa do que o médico vai saber ali em 5 minutos. Então eu trago essa questão também sobre as pessoas terem maior acompanhamento, terem maior respaldo, para que o diagnóstico seja mais assertivo, né? Seja mais certo sobre isso. E aí a gente tem alguns dados também, né? Como, por exemplo, a ONU, né, em 2022, ela falou que mulheres têm o dobro de chance de serem diagnosticadas com depressão e ansiedade, mas menos chance de receber tratamento adequado ao quadro real que ela sente. Eu até posso falar também sobre alguns tópicos que são colocados também em questão, como, por exemplo, o autismo feminino, né? Agora nós temos tempo de outubro, e outubro rosa, né? E onde é focada nas mulheres, mas porém é sempre com relação a algumas doenças, nesse caso o câncer, né? De mama e de colo de útero. Mas eu não sei se as pessoas sabem, mas é muito mais fácil encontrar o autismo no gênero masculino, né? Porém, agora a gente está tendo mais diagnósticos em pessoas adultas, inclusive. Só que o diagnóstico feminino, ele até então ele não foi muito colocado em questão, por falta de, assim, porque acredita-se mais que é no gênero masculino, e aí esse diagnóstico tardio também do autismo em mulheres. Também é uma questão que está sendo comprovada, que como o sofrimento psíquico feminino é medicalizado, né, confundido ou ignorado, a escuta ela acaba ficando para trás, que é uma coisa que revelaria melhor, trazendo esses sintomas. Então, sobre o autismo, eu coloquei aqui, né, que as mulheres mascaram melhor os sintomas e são diagnosticadas tardiamente, o que gera um sofrimento psíquico silencioso, porque às vezes ela tá com outro sintoma, né, e aí ao ir ao médico ele não consegue identificar. Isso é uma coisa que a gente tem muito no Brasil, não tem a identificação rápida. Mas às vezes isso não é assim, não. Eu acho que aí é uma coisa ao contrário que eu quero trazer para você. Está acontecendo muito, eu vou até levar isso aqui para minha cidade, um espaço aqui da minha cidade, para ver se a gente diminui isso, né? Que é as mães atípicas, isso não é só aqui, não. Nas cidades que eu tenho, as mães atípicas, elas mesmas fazem um próprio alvo. Elas chegam, eu vou para ser mais fácil para mim, mas para você entender, a mãe quando vai ao médico, tem uma criança autista, vamos pôr o autismo agora aqui na conversa. Ele vai com a criança autista, a mãe vai junto, chega no médico e fala, minha criança é autista. Ela apresenta já o laudo aqui, pronto. Só que às vezes quem fez o laudo foi a mãe.
a própria mãe. Entendeu? Isso pode conversar com 10 estados que eu tive já conversando. É a mesma coisa. A mesma coisa. Não muda isso. O laudo médico, para as pessoas entenderem, é só o médico que pode dar. Como que as mães fazem o laudo médico? Apresenta, vai o médico apresenta, as pessoas só apresenta lá. Como que acontece isso? Em pleno século XXI, estou falando. A gente está, né? Então, isso eu vou levar para a Câmara de Vereadores do município, porque só assim, as pessoas ouvindo, tomara, né, que ouçam aqui e expliquem na cabeça da pessoa, né, essas mães. Levem os filhos, mas deixa o médico fazer o laudo, pelo amor de Deus, que são médicos que têm essa condição de fazer o laudo, né? E o que está acontecendo? Muitas mães, essas que eu assim, pelo amor de Deus, essas, acho que não fazem, mas muitos e outros estados estão fazendo. Então, põe mão na consciência que isso estão fazendo um mal para o seu filho. Quem dá laudo é médico, ele tem que ter o CRM como médico para fazer. Mas para fazer a identidade precisa do laudo. Do laudo. Identidade precisa comprovações se você for fazer o laudo. Já a carteirinha, muitas mães estão fazendo por conta própria. Exatamente. Mas aí o documento que deveria ser pedido é o documento de identidade. Meu filho tem o documento de identidade dizendo que ele é autista. E não a carteirinha que ele usa no pescoço, porque a carteirinha qualquer um pode fazer. Não, só que eu não tô falando a carteirinha nem o documento do pescoço, não é isso. Tô falando. A mãe tá dando o laudo, né? Não, eu tô falando o laudo médico. Quando a mãe, ela não tem o laudo. Tem mães hoje, pra você ter noção, não tem laudo. Elas querem saber se o filho é autista. Então, como não tem profissionais para fazer o laudo, tem mães de estados, né? Aqui em Araras, eu não sei, da minha cidade, eu não sei como que tá, vou até saber como tá. Mas tem mães aqui, tem mães de outros estados, desculpa, que estão fazendo o laudo. Não é o documento que eu tô falando. Isso não é o próprio laudo, ela consegue fazer a carteirinha. Mas o laudo é que nem isso daqui, ó. Vou explicar para você entender. É um papel, tá? Então aqui está escrito, por exemplo, escrito o nome da criança, idade da criança, tudo certinho, tá? E embaixo está escrito assim, relatório da criança autista, laudo, que é o médico, isso que o médico digita e escreve, tá? Isso que a mãe está fazendo. E aí, eu quero trazer, elas não fazem visitar, elas fazem a mão. Mas talvez isso explicaria por que tem tanta criança que está sendo considerada autista e não é. Então, é uma coisa que eu estou trazendo que está acontecendo em muitos estados. Isso. Então, a gente tem que trazer isso aqui para as pessoas ficarem alerta. Não é para mostrar para ninguém, é para deixar as pessoas em alerta. Sim. Por favor, deixe o médico fazer o laudo. Médico que faz. Não é, por exemplo, a mãe, o pai, o sobrinho, etc. É o médico. E também, a gente está vendo um crescimento muito de autismo. Muito. Às vezes, a criança, às vezes, aquela criança que a mãe está pensando que é autista, ela tem problema mental, um transtorno mental. Então, leve seu filho para ver se às vezes ele não tem um transtorno mental. Às vezes é isso. É um pequeno transtorno que ele tem, não é o autismo. Então, traduz evidências. Claro, tem crianças que sim, o médico faz o laudo, é autismo, ponto. Né, ali, ficou ali. Agora, tem casos que às vezes não é autismo. Sim.
Mas o que eu tô falando, Val, é que se a mãe, ela dá o diagnóstico para a criança de autismo, certo? A mãe, ela dá o diagnóstico da criança de autismo no lugar do médico, certo? Ela consegue fazer a carteirinha da criança pelo sistema SUS por causa da informação do sistema. Mas o que eu quero dizer é que se eles, por exemplo, as crianças vão na fila, porque, meu filho é autista. E aí você coloca lá na fila, fala, meu filho é autista. E às vezes a criança não é autista porque a mãe diagnosticou. E ela usa a carteirinha, porque a carteirinha não é difícil fazer. O que eu tô dizendo é que seria melhor ser exigido o documento dessa criança. Porque no documento, só entra no documento, né, o nome da criança, do lado tem o símbolo do autismo, não sei se você já viu. No documento de criança autista, do lado tem o símbolo. Esse só é emitido se o médico realmente avaliou. Então, ao invés de pedir a carteirinha da criança, você pedir o documento da criança. Deixa eu ver se a criança é autista pelo documento. Não tem que é autista, não é autista. Então, é isso que eu tô falando. Só que tem muitas... Só para nós concluir esse assunto, dá para a gente voltar ao assunto que era mesmo que a gente estava falando, você estava falando, o que está acontecendo, que tem... Claro, que agora que eu vou falar que autismo, a gente tem uma fila quilométrica de mães esperando laudos. Então, a gente tem que também pensar que essas mães, elas não sabem se a criança é autista ou não. Tá? Então, muitas vezes você tem que sentar, só para nós concluirmos o assunto, a gente tem que sentar e conversar com a mãe. Vem cá, seu filho, quanto tempo? Você tem que conversar e ter um diálogo com a mãe, né? Que muitas vezes tem esse diálogo também, às vezes com a mãe, para saber, né? Então, é muito isso, é a gente estar junto com essa mãe para saber também. O importante é isso também, porque às vezes a gente passa por tanta coisa, a gente fica falando, mas às vezes aquela criança pode ser autista, a gente não sabe, né? Então, é muito de avaliar, tá? Muito de sentar com a criança, sentar junto com o médico, fazer um laudo check-up nessa criança, para saber, se às vezes não for autismo, aí você tem que partir para um outro lado, que é aí que eu estava falando, que é por exemplo, um distúrbio mental, ou uma doença mental que ela pode ter, né, na vida dela. Por exemplo, tem criança de 5, 6 anos e já tem problema mental hoje, né? Então, exagerado, né? Nas escolas você já vê. Então, é tudo de avaliar, tá? Então, deixo essa fala aqui para a gente começar, assim, a olhar mais esse tema, olhar dessa maneira para a gente também ter esses problemas, né, com essas crianças e que elas tenham uma vida aí pela frente, saudável, com as mães, com os pais e que elas possam crescer bem e com saúde, né? É isso que a gente quer. A gente não quer parar o assunto, não, a gente quer uma solução para o assunto, né, que melhore isso para essa criança. Acho que é isso, tá? Para a gente aqui né, encerrar esse tema, né? Mas deixar aqui registrado isso e que a gente mude isso, né? Não fique só nisso, mas mude essa situação. É isso que eu queria deixar registrado aqui, tá? Isso, exatamente. Pode ficar à vontade para você continuar no assunto, tá? Bom, não, com relação ao autismo, no assunto que eu trouxe, é tratado de forma que, nesse caso, né, eu falando sobre diagnóstico tardio, sobre o silêncio, né, que as mulheres acabam sofrendo por parte de profissionais, né, que é exatamente o que acho que levantou você a falar sobre isso, o autismo, mas nesse caso, nós temos alguns estudos, né, que mostram que o autismo feminino, ele é menos diagnosticado de forma correta. Então, a mulher, quando ela é menor, né, quando ela é criança, ela tem essa diferença, né, de gênero, de masculino e feminino, e as mulheres elas acabam mascarando melhor alguns sintomas que fazem com que o diagnóstico seja tardio para a questão de autismo. Mas, no geral, a questão é que as mulheres, elas sofrem de problemas silenciosos, né, de problemas que elas sofrem silenciosamente, para serem diagnosticadas da maneira correta e acaba tendo esse diagnóstico tardio. E às vezes, quando elas procuram, né, o médico
ou elas mesmas às vezes se declaram como ansiosas demais, né? São pessoas que elas pensam, elas fazem, os médicos às vezes até fazem elas acreditarem que elas estão com ansiedade, que o sintoma que ela está sentindo é de depressão, quando na verdade não é isso que está acontecendo. Às vezes ela está passando por alguns momentos difíceis, onde fez com que ela se sentisse insegura em alguma coisa. Então, por isso que eu divulgo tanto a terapia, para que as mulheres consigam se encontrar melhor antes de procurarem médicos. Porque, às vezes, os que elas sentem não tem nome, elas não sabem identificar. Mas o médico ele vai precisar fazer isso, ele vai precisar falar, não, você tem ansiedade, tudo que você está me descrevendo é uma ansiedade. Ou tudo que você está me descrevendo é uma depressão. Então, vamos colocar um remedinho para isso. E o quanto isso pode prejudicar muitas mulheres, porque elas estão tomando medicamentos que não são para elas, que são medicamentos que elas não deveriam estar tomando, porque elas precisavam de uma escuta real, onde elas precisam. Às vezes, a pessoa não está com ansiedade, não está com depressão. Eu estou falando mulheres, né? Esse é um encontro nacional focado para as mulheres, então eu trouxe um tema mais focado no feminino. Claro que acontece com homens também, mas o foco aqui é o feminino. Então, esse silêncio emocional que ela sofre, às vezes ela pode ser sanado na terapia. Né? Fazendo terapia, ela pode se sentir muito melhor. Ela só precisa pôr pra fora tudo isso. E não um diagnóstico de ansiedade, de depressão. Às vezes ela tá passando por um momento em que ela tá muito feliz, depois ela tá muito triste, aí uma pessoa fala assim, nossa, você é bipolar. Sendo que não é assim que funciona a bipolaridade. Eu vejo que hoje em dia, muita gente agora tá na boca de todo mundo, chamar todo mundo de narcisista. Ai, porque o cara fez isso e aquilo, ele é narcisista. Ai, porque o cara não tem humanidade, nossa, ele é psicopata. E não é assim que funciona. É isso que eu tô querendo trazer do perigo que a gente tá trazendo de ficar falando coisas que a gente não sabe, que tá colocar às vezes um significado numa coisa que não é exatamente aquilo. Então, a mulher, às vezes, ela tá passando... A bipolaridade, por exemplo, pouca gente sabe que para você ter a bipolaridade, você precisa, pelo menos, de alguns meses dentro de quando você tá muito bem e alguns meses dentro quando você tá muito mal. Você fica, né, entre a mania, que seria... você sentir o máximo, você sentir que você pode fazer tudo, e depois você fica alguns meses para baixo, pelo menos 3 meses, você fica depressiva, né? Esses dois polos faz com que você tenha o sintoma de bipolaridade. Eu tenho sintoma de bipolaridade, né? Eu demorei para conseguir chegar na medicação ideal e hoje eu estou em remissão da doença, né? Eu tenho transtorno de bipolaridade, na verdade, eu até já discuti muito sobre isso, porque eu caminho por vários polos. Então a gente até brinca que não é bipolaridade, é multipolaridade, né? Porque eu caminho entre vários polos. Então eu tenho esse problema, e mesmo em remissão da minha doença, 3 meses, 4 meses, eu estou um pouco melhor, e 4 meses eu estou um pouco mais para baixo, não tenho tanta vontade de fazer as coisas. Isso está dentro de mim, eu tenho a bipolaridade, porém é uma coisa bem controlada. Eu cheguei na medicação ideal, porque, Val, quanto à medicação é uma coisa muito complexa, porque a medicação que dá certo para mim não vai dar certo para você, às vezes. Né? E como não tem exame laboratorial para poder saber, né, se você, qual remédio você precisa. Se fosse possível, né, se colocar um monte de eletrodo na cabeça e falar assim, olha, o teu cérebro está funcionando assim, assim, assado, a melhor medicação para você é essa. Mas como a gente não tem exames laboratoriais, o que a gente faz? A gente vai experimentando remédio. Então você experimenta um, experimenta outro e tal. Só que a importância da gente se ajudar nesse tratamento, é muito importante você se ajudar, você se identificar, saber o que você está sentindo, para você poder ajudar teu médico. Porque se você não souber o que você tem, você não vai conseguir passar isso pro médico. Então é muito importante você tentar se ajudar, porque foi assim, nessa busca de tentar me ajudar, que eu consegui chegar na medicação ideal para mim. E aí, quando eu tomei a medicação ideal, eu voltei a ser quem eu sempre deveria ser. Eu sempre... normal, porque assim, o cérebro da gente não trabalha de uma maneira normal, por isso acontece um transtorno, por isso a pessoa fica transtornada, e a partir da medicação, o que a medicação tem que fazer? Ela tem que deixar você normal, como você deveria ser a vida toda. Então isso é muito importante que as pessoas saibam, porque às vezes as pessoas acham que a medicação não resolve, mas existe uma medicação para cada organismo, e a medicação ela resolve sim, só que você precisa ir experimentando para ver qual medicação é melhor. Então tudo isso, né, da mulher, por exemplo, buscar, ter essa busca, e às vezes ela fica passando muito mal, né, hoje em dia a gente tem muito mais para ansiedade, né, do que para depressão, mas os transtornos mentais, eles nunca vêm sozinhos, né, uma pessoa que ela tem depressão, ela não vai ter só depressão, por isso é que está sendo, assim, mais investigado sobre esse termo, né, porque bipolar, todo mundo pode ser bipolar.
Porque a pessoa pode ter uma ansiedade e um pânico, né? Porque a ansiedade, quando ela é muito alta, ela se torna paroxística e aí vem o pânico, né? Quando a ansiedade chega no seu pico. Então, a pessoa geralmente que ela é ansiosa, ela também tem um pico de depressão, ela tem um pico de alguma outra coisa. Então, é muito complexo, né? A gente falar que a bipolaridade é só para esse termo, sendo que as pessoas podem ser multipolares, pode ter vários tipos de outros sintomas, né? Como eu não tinha só a depressão e a ansiedade, assim, de ficar, né, nesses sintomas de manias, de achar que eu tava bem, nossa, muito bem, e depois achar que tava muito mal. Existia outras coisas, eu passei pela paranoia, eu tive bastante contato com uma esquizofrenia, né, os momentos em que eu estava realmente muito diferente, que eu via tudo muito diferente. Então, tudo isso tem que ser contado para que você ganhe o melhor diagnóstico, né, e se isso não acontece, você continua num caminho errado, digamos assim, por muito tempo, até você encontrar a medicação. Então, por isso que é muito importante a gente se ajudar. E por isso que é muito importante a terapia, porque a terapia vai ajudar você a se entender, a entender o que está acontecendo, quais são os sintomas reais que você tem, para que você ajude seu médico. Então, essa dor invisível que eu falo das mulheres, né, entre o silenciamento emocional e o diagnóstico tardio, é sobre isso. A mulher, ela ter mais voz para poder entender o que ela de fato tem, para que o diagnóstico não seja tardio, né? Então, esse uso também demais de medicalização, né? Tudo ser medicado. Você vai a primeira vez no psiquiatra, você vai receber um diagnóstico, você vai receber uma medicação. E esse eu acho que é um perigo, né? É um perigo das pessoas estarem usando a medicação, às vezes nem é para você. E as pessoas também não têm muito... As pessoas não têm muito conhecimento sobre isso. Sobre falar assim, olha... o que eu tô sentindo é isso e isso, então eu acho que eu tenho. As pessoas não têm muita esse conhecimento, né? Hoje em dia tudo é ansiedade e depressão, tá ansiosa, né? Mas nem toda ansiedade precisa de um tratamento medicalizado, né? Nem todo medicamentoso, nem todas, né? A gente já tem ansiedade, o ser humano já tem ansiedade por si, e às vezes certas coisas podem engatilhar para uma maior ansiedade. Às vezes você pode estar muito nostálgica, assim, pensando muito das pessoas que já partiram, chorando o dia inteiro, e aí se alguém olha você, um médico, faz uma consulta naquele dia, é capaz de ele falar pra você está com depressão, sendo que você só está passando um momento nostálgico da sua vida, está passando um momento difícil, né, às vezes com a maternidade, né, e tantas outras questões que acontecem. Então isso é muito importante que as pessoas entendam que você precisa se identificar primeiro, né, restituir essa identidade para que você possa passar para frente para o médico e possa entender de fato o que você está sentindo, né, o que de fato você tem. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui alguns objetivos, tá, Val? Com relação a essa nossa discussão, tá? Um dos objetivos que eu coloquei aqui é entrar na intersecção entre a mente, o gênero, subjetividade e saúde mental. Tá? Porque assim, a gente tem de fato uma diferença entre gênero, né? O que a mulher passa, o que o homem passa, porque a mulher, ela pode estar mais sobrecarregada, a mulher, ela tem a maternidade, que é diferente da maternidade do homem, né? Pelo fato de envolver o corpo, a mente, e o corpo da mulher muda muito, mas a mente também muda bastante, né? Com a maternidade. Então, isso são coisas assim que são muito subjetivas, de fato, né? A gente não consegue explicar, às vezes, a nossa própria mente. Imagina explicar a mente de outra pessoa. Então, tudo isso entra, né, no contexto. E um outro objetivo que eu coloquei é sobre dialogar com temas atuais, né, como o autismo em mulheres, o TDAH, né, o burnout, né, que às vezes pode ser confundido com a depressão, com a ansiedade, e às vezes a pessoa está passando por um esgotamento mental. E depressão atípica, né, às vezes é uma depressão, mas é uma depressão atípica, não é essa depressão que a gente conhece, né, é uma nostalgia um pouco diferenciada, e uma ansiedade mascarada. Então, isso também é uma questão assim, que a gente tem que pôr como objetivo de discussão. Outro ponto, o terceiro ponto, é trazer um olhar clínico, investigativo da psicanálise, né? No meu caso, porque no meu caso, por enquanto, só como psicanalista, né? Eu quero agir mais pra frente como psicóloga, mas por enquanto eu tô na área da psicanálise, então, né, os cursos que eu fiz também, tudo baseado dentro desse contexto.
Então, revelando o que está por trás da queixa ou do diagnóstico da pessoa. Ou seja, uma escuta ativa, que a gente quase não tem, né? Infelizmente, hoje em dia nós temos psiquiatras e terapeutas afastados, né? Cada um tem um sistema. Sendo que, na verdade, seria muito bom que a gente juntasse, né, esses dois. Porque aí a gente teria, digamos, um médico mais humanizado, mais terapeuta, e um terapeuta que saberia dizer melhor, né, agir melhor com o médico para poder tratar essa pessoa, né, esse paciente. Eu venho assim para mostrar que esse tema ele é pouco explorado, né, de forma crítica, profunda, mas também é baseado muito em eventos populares, porque a gente tem visto muito isso, né? Se você não tem alguma coisa, você conhece alguém que tem, né, algum transtorno, algum problema psíquico, passa por questões, às vezes, de traumas, às vezes traumas que você passou na tua infância tem trazido, depois de adulta, tem trazido alguma consequência, e você mascara isso dentro de outras coisas que faz parecer um outro sintoma, uma outra coisa. Às vezes você só precisa tratar os traumas, os problemas que você teve às vezes dentro de casa, ou está tendo dentro de casa, para que você fique bem mentalmente, fique estável, né? E também outra coisa que eu coloquei aqui é que isso permite trazer mais pesquisas, né, científicas que falem sobre isso, mais dados epidemiológicos, experiências clínicas. Então, eu, pelo menos, né, trazendo esse assunto, eu nunca vi ninguém falando sobre esse assunto, né, focado nas mulheres. Claro que eu poderia trazer também o tema focado em homens, e também poderia mesclar os dois para poder fazer essas comparações, mas como o meu tema nesse momento é mulheres, né, então eu queria falar sobre a importância da psicanálise, né, como esse espaço de restituição da fala, a escuta da dor da pessoa, só que tudo isso de maneira singular. E principalmente voltado para a área científica, né, onde você tem comprovações, onde você pode comprovar, né, o que tem acontecido, como tem acontecido, para que a gente possa estar melhorando, porque eu vejo que dentro da psicanálise tem se usado muito de pseudociência, não é o meu caso, né, eu me baseio puramente em dados científicos, mas eu sei que tem bastante coisa, então é muito importante que as pessoas também saibam tratar essas questões, saibam entender e diferenciar essas questões, porque existem muitas coisas que são boas, sim, muitos tipos de terapias alternativas que são muito boas para cada pessoa, mas é muito importante levantar dados também com relação a isso, você saber os dados com relação a isso, do que você está fazendo, como você está sendo tratada, como você pode melhorar. E bom, esse seria um assunto para uma outra hora, né? Falar sobre ciência ou pseudociência, mas enfim, essa busca, né, que também agora está muito mais, além de ser muito maior, está muito mais acessível, né? A gente tem muitas pessoas se tornando terapeutas, até mesmo de maneira muito fácil, porque é um curso livre, né? Então, é muito, hoje em dia a gente vê mais isso, né? Mais pessoas tentando ajudar, mais pessoas também querendo ajuda. Então, a cura, pela palavra, ela não é a cura de sintomas, né? Mas ela é um resgate de sentido. Então, eu acho que é muito importante as pessoas pensarem nisso quando procurarem ajuda, quando entenderem, né, singularmente o que para você resolve, o que para você funciona, como para você aquilo faz sentido. E eu acho que é isso, Val. Não sei porque não tem ninguém perguntando, ninguém tentando talvez trazer alguma questão. Eu queria falar também sobre borderline, né? Borderline é uma das únicas coisas que eu não tenho, né? O borderline. Só que a gente tem visto mais diagnósticos hoje em dia. Porém, tem muita gente que ainda não sabe, né? Não sabe do que se trata, né? Uma pessoa border, né? E o borderline, ele é limítrofe, né? Então a pessoa vive na borda, digamos assim, né? O tempo todo, ou quando ela tá muito feliz, ela tá feliz ao extremo, demais. Quando ela tá triste, ela tá muito triste ao extremo, né? Isso seria estar na borda ali, né? Numa situação limítrofe mesmo. Então, nós temos, hoje em dia, muitas mulheres que são consideradas, por exemplo, borderline, sendo que elas só estão em esgotamento mental. Então, por isso, quando alguma coisa muito boa acontece, elas ficam muito felizes, porque a vida delas é muito dura. E aí, a outra parte do tempo, ela tá muito esgotada, ela não consegue lidar com certas situações, grita com os filhos, ou não consegue ter um relacionamento saudável, por conta disso tudo. Então,
Então é muito importante que todas as pessoas procurem primeiro uma terapia, antes de achar que tem algum sintoma, que tem alguma coisa, para poder se identificar, para restituir isso que eu falei, saber o que você realmente de fato está passando, né, o que precisa ser colocado em questão, em xeque, né. Então, a partir desse momento, sim, eu acho que a pessoa talvez se acalme melhor, fique melhor para procurar um médico em questão, alguma coisa assim mais grave, né. Porém, tem pessoas que porque assim, quando a gente tem um cérebro funcionando direitinho, né, a gente tá bem, a gente consegue lidar com as coisas, até mesmo com coisas difíceis. Mas quando o cérebro da gente para de funcionar certinho, aí surgem os transtornos, né. Então a pessoa pode ter N coisas, né, que podem surgir. Então também há aquela busca de pessoas que estão começando a ter uma psicose, alguma coisa mais grave. Olha, eu tô vendo coisa, eu tô ouvindo coisa, e eu preciso ir no médico para receber uma medicação, porque eu não tô bem, né. Eu como terapeuta entendo isso, entendo que as pessoas precisam dessa ajuda, desse socorro, né, emergencial. E aí que também entraria muito o fato da medicação em tarja preta, né, que é uma coisa também que a gente sabe que aumentou, a gente sabe que tem muita gente usando, né, por diagnóstico como socorro, porém as pessoas não estão levando a sério que o tarja preta é um socorro. Ele não é uma medicação feita para você contínua, né? Qual é a diferença, né, da medicação da tarja preta e da tarja vermelha? A tarja preta, ela é um socorro, ela neutraliza a amígdala que você tem, ela neutraliza, ela não deixa aumentar mas também não diminui, ela neutraliza. Por isso é que a pessoa fica dopada, fica mais, porque ela é um socorro, é para aquele momento que você está realmente muito mal e você quer um socorro. Mas a tarja vermelha não, a tarja vermelha, ela é contínua, ela vai fazer com que o teu cérebro, as amígdalas que estavam muito grandes, diminua. Por exemplo, você está com a amígdala muito grande para atenção, e é por isso que gera ansiedade. É a mesma coisa quando você vai atravessar uma rua e vem um carro, você entra, algumas pessoas ficam chocadas, param, né, e paralisam, outras pessoas saem correndo rápido, né, e essa amígdala, às vezes, ela tá grande e ela não deveria estar grande, ela deveria estar no tamanho normal. Então, quando essa amígdala tá muito grande, a tarja vermelha, ela vai diminuir essa amígdala, vai fazer com que ela diminua e você tenha um cérebro normal. Mas quando você usa a tarja preta, ela só neutraliza. E aí que vem o perigo. Você todo dia neutralizar essa amígdala, uma hora vai te trazer sintomas, como perda de memória, outras coisas. Então, as pessoas precisam entender que esse socorro que você vai e recebe do médico, depois você precisa fazer uma terapia, é só um socorro, agiu naquela hora, você precisa de uma terapia para que você entenda tudo o que está acontecendo, para que você anote tudo, se você não souber gravar, para que você leve para o teu médico, ajude você mesmo, e aí sim o médico vai dar uma medicação de tarja contínua, se você tiver um transtorno. Ela parou porque ela viu minha mão erguida aqui. Mas pondo um parênteses, você está falando, eu infelizmente, eu falo infelizmente porque eu na minha vida, eu nunca precisei, tá? Mas teve um momento agora da minha vida que eu precisei do medicamento. Mas quando eu utilizo o medicamento, obviamente que eu vou no médico, converso com o meu médico, falo, pô, o que você me indica? Aí ele indicou tá? E eu tô tomando ele, mas por prescrição médica. O que eu quero trazer agora é a prescrição que as pessoas tomam sem consentimento do médico. Entendeu? Aí vou trazer um prejuízo tanto para a saúde da pessoa, tanto para, às vezes, um tratamento que você está fazendo com o médico dá também alguns problemas muito graves. Futuramente, lá na frente, a gente não sabe. Então, por favor, não se medique sem a prescrição do médico. Antes, vá ao médico, converse. Aí ele vai dar um medicamento certo para você. Então, eu fui, fica tranquila que aqui eu fui, então ele que me deu e eu tô tomando o que ele me deu. Mas tem gente que compra, vai na farmácia comprar. E geralmente tarja preta, Val. Geralmente as pessoas pegam tarja preta porque ele é um socorro, porque ele não é tratamento. Então, por isso que eu tô falando, né? Tem que tomar cuidado para as pessoas entenderem.
tomar um cuidado muito com isso. Então, eu ponho aqui para as pessoas, não utilize. Se você quer um medicamento, vá ao médico. Aí ele vai dar o medicamento certo, o nome certo, a prescrição certa, aí você pode tomar tranquilamente. Que aí é o médico que deu para você. Você não foi lá na farmácia e comprou um. Mas aí também tem a questão, Val, a gente também acaba levantando a questão de que hoje em dia a gente tem muitos psiquiatras que não querem ter dor de cabeça. Ele prescreve um medicamento de tarja preta e não avisa a pessoa como ele age. E a pessoa vai tomando a vida inteira. Minha avó tomou por 20 anos tarja preta. E isso só piorou a parte mental. Ela morreu já não sabendo nem quem ela era direito. Então, isso também é um perigo. E os médicos, eles só... Se você pega, você vai no médico e ele te dá uma tarja preta, e depois você vai no outro, ele só continua. Ele não vai dizer pra você o que aquilo vai acarretar. Ele não quer ter essa dor de cabeça. Ele quer só passar a medicação e pronto. E muita gente vai ao médico só pra pegar a medicação, só pra pegar a receita. Então, isso também levanta várias outras questões. Do médico, ele pode... Sim, ele é médico, ele sabe o que ele pode prescrever, mas ele não passa a informação para os pacientes. É muito pouco os médicos que realmente dão atenção, que têm escuta ativa, que passam a medicação para você e te avisam o que essa medicação pode fazer. Porque o que acontece? Uma pessoa, quando ela está muito mal, a ponto de pegar uma medicação tarja preta, ela não consegue entender as coisas também. Então o médico pensa, eu não vou perder meu tempo ficar explicando umas coisas que ela não vai entender. Então isso vai virando uma bola de neve. Por isso é que eu dei um exemplo da doula, né? Porque se os terapeutas pudessem acompanhar mais as pessoas que eles tratam, seria muito mais fácil para eles passarem para o médico tudo, para que o médico falasse, não, esse aqui e tal. Mas olha, eu achei que foi um erro, apesar de ser um médico, eu achei que foi um erro ele indicar o medicamento de tarja preta e só aumentar a dose por 20 anos, por 2 décadas para minha avó. Eu acho que ele podia ter mudado isso para uma medicação vermelha, que realmente resolve, que é um tratamento sério, e que a minha avó ficasse bem e morresse lúcida. Mas todo mundo sabe que o medicamento de tarja preta, você tem sim a tendência de ter Alzheimer, você tem a tendência de ter demência muito mais cedo, porque assim, é o que eu falei, você está neutralizando uma amígdala que podia ser resolvida, e você fica só neutralizando. Só que tem gente que começa a falar, não, eu só durmo com tarja preta, Não é que você é dependente do remédio, você é dependente do que, aquilo que ele faz de você ficar dopada, faz com que você queira estar o tempo todo dopada, porque você não vê as outras coisas, mas nunca está tratando de verdade. Eu tô tomando esse remédio mesmo por conta da minha ansiedade. Eu fui no meu médico e falei, eu tô um pouco ansiosa. Eu expliquei pra ele. Tô um pouco ansiosa, eu falei, quero um remédio pra ficar mais tranquila, né? Então eu falei, eu vou dar esse medicamento, você vai tomar, mas tome cuidado. Ele já falou pra mim. Primeira consulta ele já falou, tá? Então, eu tô com orientação, graças a Deus, tá? Mas o que eu pus aqui é que tem pessoas que utilizam sem a prescrição médica. Então, eu falo para as pessoas, tomem cuidado. Se vocês forem tomar um médico para ansiedade, procure o médico. O médico é o melhor amigo seu. Melhor amigo, melhor amigo nosso, de todo mundo, da Fran, que está junto comigo aqui virtualmente, viu, Fran? Tô dando exemplo só para as pessoas entenderem, tá? Mas o médico, por exemplo, amigo meu, amigo da Fran, amigo de todos os... amigo do Marcos Ferian, que está assistindo aqui, acho que é Tiago Camargo, que está aqui, a Grazi Pinelli, que está aqui, a Rose, que está aqui da minha cidade, a Gislaine também, que é de Brasília, a Edilene Viana, que eu não lembro de onde que ela é, mas acho que é Rio Grande do Sul, se não me engano, não lembro agora. A Maria Amada, que essa eu não sei quem é. A Ilma, tá, que é a gerontóloga, que é uma pessoa incrível que teve aqui essa semana, já no meu canal. A Condef, aqui da minha cidade, que eu quero deixar um abraço, né? E a você que entrou pela primeira vez. A primeira que entrou. Então, todos que estão aqui assistindo têm certeza que utilizaram o medicamento antes de utilizar, passaram por um médico, né? As pessoas têm que entender isso. Só isso. E também, às vezes, o que acontece? O medicamento, às vezes,
tem pessoas que não preferem medicamento, preferem fazer uma terapia hoje, que eu acho que é o mais exato. Mas não resolve para todo mundo, né, Val? É só concluir. Ir para o preventivo é a melhor condição. O medicamento, ele é uma urgência. Quando está um quadro que mesmo você fazendo terapia, você vai falar assim, eu não consigo, eu tenho que tomar um medicamento. Aí você tem que ir no médico, ele vai prescrever o medicamento certo para você. Tá? Eu ponho aqui. Agora, o que eu acho? A terapia é a melhor condição para a pessoa voltar à vida dela. A melhor condição. É algo que você vai expressar que você está guardado aqui dentro. E o medicamento, ele não vai te ajudar. Ele vai dar um conforto, mas os problemas estão aqui ainda. Mas no meu caso, eu precisei da medicação. Eu preciso da medicação. No seu caso, não precisou, entendeu? Eu faço terapia já há mais de 2 décadas também, mas eu preciso da medicação. Porque nem todo mundo vai conseguir só com terapia. Exatamente. Mas tem jeito pra... tem gente que começa com a terapia, às vezes só ela resolve. Exato, tem gente que com a terapia resolve, faz a terapia, vai lá, tira suas emoções que estão guardadas aqui e resolve, entendeu? A terapia sempre vai resolver para alguma coisa, nem que seja para você procurar um médico certo. Entendeu? Sempre. Agora, tem pessoas que com a terapia não resolve. Então aí tem que partir para o medicamento, né? Não, a terapia sempre resolve, mas tem vezes que ela precisa de um complemento. Mas, por exemplo, você, Val, antes de começar a tomar medicação, você não pensou em alguma coisa, primeiro, um fitoterápico? Você não pensou em comprar, por exemplo, na farmácia, um que é entre alopatia e homeopatia? Eu já utilizei muito tempo o fitoterápico. Só que assim, o fitoterápico, ele é como eu vou dizer? Você toma, mas ele fica um tempinho só. Depois ele volta todos os sintomas de novo, tá? Então, eu tava tomando fitoterápico. O médico falou pra mim que às vezes tem fitoterápicos que não tem a mesma... Como que eu vou explicar pra você? Não tem o mesmo que o medicamento pode dar um suporte mais... Não, mas o medicamento alopático, ele vai ser sempre mais forte, digamos assim. Então, se você começa pela homeopatia e para você é bom, você vai ficar na homeopatia. Se você parte para um fitoterápico, que é um pouquinho mais... A composição é um pouco mais firme, aí você fica no fitoterápico. Agora, se você precisa de uma alopatia de tarja vermelha, aí você vai partir. Senão, você vai pegar um socorro, que a tarja preta é assim que funciona. Sim, só que o meu caso... Eu sei durante 3 anos. A formulação do fitoterápico não resolvia. Isso. Só que assim, o que aconteceu? Do primeiro e segundo ano, ele foi bem, tá? Chegou ao terceiro ano, o que aconteceu? Foi abaixando, como fala? Foi abaixando e não teve mais resultado. Ele foi voltando a minha ansiedade e o remédio, ele não deu mais aquele efeito. Agora é desejado que era para dar. Entendeu? Então, aí o que eu fiz? Entrei em contato com o médico e conversei com ele. Então, o que ele fez? Ele tirou esse fitoterápico e deu um remédio que é mais melhor para mim, para eu sentir-se melhor, tá? Só que o mesmo remédio que eu estou utilizando é faixa preta, tá? Só que eu tomo conforme alguma coisa que acontece que eu fico muito nervosa. Para um socorro, sim. Isso, um socorro. Eu não tomo todos os dias ele, tá? É um socorro para mim. Então, quando, por exemplo, eu vou em algum lugar que eu não consigo me segurar minha ansiedade, então eu tomo ele, eu tranquilizo para mim ir no lugar, entendeu? Então, é um socorro para mim, no momento de crise. Tá? É para ser um socorro para todo mundo, na verdade. Isso, exatamente. Não é que o remédio para de fazer efeito. Não. Na verdade, o fitoterápico, né, ou qualquer outro, na verdade é que a tua ansiedade mudou. O teu cérebro mudando a forma de agir, você vai ter sintomas. Então, ele já não estava dando conta mais. Mas é que a tua ansiedade tinha mudado. A amígdala mudou, tudo mudou. Então, não, só que o meu... Não, só que o meu é assim. O meu que aconteceu. Eu tenho que frisar isso. O que aconteceu meu é que o medicamento que eu tomava, que era o fitoterápico, que era de comprimido, ele não tinha mais o efeito, agora lembrei, o efeito desejado.
que era para ser o medicamento. Sim, porque tua ansiedade mudou. Entendeu? Ela já não era a mesma. Então, ela não deu mais certo para mim. O fitoterápico não deu mais certo. Então, o que ele fez? Ele tirou o fitoterápico e deu esse no lugar, que esse é no momento, assim, falou assim, Valquíria, só no momento quando você está em crise, você vai tomar. Sim. Tá? Então, é um isso, entendeu? Agora, o outro que eu tomava alopático, eu tomava todos os dias ele. O fitoterápico. Isso, fitoterápico, desculpa. Esse é todos os dias. Agora, esse que eu tomo hoje, eu tomo só quando estou em crise. Aí é diferente. Então, mudei. Era uma manutenção, né? Isso, muda só o estilo de tomar ele. Mas ele deixa você mais calmo. Tá? É um medicamento, é claro que ele é. Não é a faixa verde, a faixa preta. Mas a gente tem que ter só uma mudança aí de hábito. Ele falou. O que eu tive que fazer? Tomar ele e fazer algo para melhorar. Ter uma qualidade de vida melhor. Ele falou. Tá? Sim, só a mudança que eu tive na minha vida. Então, o que aconteceu? Com ele, eu me sinto bem. Dá para me tocar a minha vida bem. Então, graças a Deus, ele deu certo para mim. Mas você tem consciência que é um socorro e que com o tempo você precisa largar. Isso a terapia pode te ajudar. Exatamente. Então, opa, não, eu não posso pôr você. Você precisa acostumar o teu cérebro a ser o que ele sempre foi para que você possa deixar a medicação. Porque tem muita gente que tem essa dúvida. Eu vou tomar medicação a vida inteira? Não. Se você não quiser, não precisa. Eu estou me preparando para isso, para deixar a medicação. É só você trabalhar o cérebro. Sim. Bom, Fran, eu queria agradecer, viu? É muito especial você aqui, né? Acho que pelo seu trabalho, pela sua vivência, pelo seu amor, a sua profissão, né? Que você faz na sua vida. Então, queria agradecer, viu? Você sabe que portas aqui sempre abertas para você, para todos que vão comparecer durante esses dias até domingo aqui, né? Mas muito gratificante recebê-los aqui. Eu vou deixar 1 minuto para as suas considerações, porque a Raimunda já está aqui presente, tá? Fique à vontade aqui. Peraí, antes de falar, quero agradecer a Visual Ciência Cabrina aqui da cidade, que me deu uma parceria muito grande aqui no município. Me deu um dia de grande impacto para me mudar um pouquinho o meu perfil aqui do Instagram. Agradeço muito a Visual Ciência Cabrina aqui do município. Muito obrigada por comparecer aqui. Fique à vontade, viu, Fran? 1 minuto para suas considerações finais aqui. Então tá bom. Então quero dizer que eu estou bem feliz também por estar participando desse projeto. Bora para os próximos, né, Val? E muito obrigada mesmo pelo convite. O que eu puder ajudar e estar trazendo informações para as pessoas, principalmente baseado em ciência, eu vou estar fazendo isso sempre. Eu realmente trabalho por amor mesmo, porque foi tentando me ajudar que eu cheguei aqui, né? E aí eu consegui entender que eu consegui ajudar, que eu conseguia ajudar muitas outras pessoas, não só a mim. Então é por isso que eu parti para essa área de terapia. E realmente eu fico feliz, né, por estar acontecendo esse tipo de evento, porque assim a gente traz informações para muitas outras pessoas, entre os próprios profissionais. Então eu acho que é isso, Val. Precisando, estamos aí, né? E qualquer coisa também, se alguém quiser, se ver pelo meu contato, quiser falar, quiser mandar recado, qualquer coisa, estou aí à disposição. Obrigada, viu? Foi um prazer enorme te receber aqui. Prazer meu também. As portas aqui sempre abertas para você. E que muitas vezes você retorne esse canal, viu? Sim, com certeza, vamos estar por aí. Deus te abençoe e continue esse trabalhinho que você faz aí na sua cidade, que é sempre um prazer te receber aqui, viu? Tá graciosa. Então, até a próxima e obrigada por tudo e uma boa sorte aí próximo. Obrigada, igualmente para você também. Boa sorte no seu trabalho. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.